Que bom que você escolheu estar aqui. Nós vamos dar continuidade ao que nós estamos vendo desde sábado. Hoje a proposta é um pouquinho diferente. Hoje nós vamos apresentar um pouquinho o pano de fundo histórico, principalmente do livro de Daniel. Rapidamente, nós vamos tentar, nesses minutos que temos aqui, apresentar esse pano de fundo histórico, porque isso vai nos preparar para compreender o que nós vamos ver, principalmente a partir de quarta-feira. Amanhã também a gente já vai misturar, não é, a questão profética, e isso aqui é muito importante. Por quê? Ellen White tem uma citação, e se você quiser anotar e depois conferir, no livro Atos dos Apóstolos, e ela apresenta algo interessante, que eu gostaria que você não esquecesse. Ela diz o seguinte, na página 326 do livro Atos dos Apóstolos, ela diz assim, falando do Apocalipse: no Apocalipse todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Então, é importante a gente entender, Atos dos Apóstolos 326, tá bom? É importante a gente compreender bem o livro de Daniel. Eu já estudei com vocês, né, o livro de Apocalipse, nós estudamos um pouquinho ontem, né, vimos rapidamente algumas coisas no sábado, mas muito pouco. Só que a partir de amanhã, mas principalmente quarta, quinta, sexta e sábado, nós vamos nos aprofundar bem, e a gente precisa ter esse pano de fundo histórico bem claro. Para entender o Apocalipse, eu preciso compreender bem Daniel. Se eu não conseguir compreender Daniel, que é um livro mais fácil, aparentemente, tirando aí alguns capítulos, como 11, que mencionei ontem, fica mais fácil compreender o Apocalipse. Ou quase que é impossível aprender ou compreender o Apocalipse sem entender um pouquinho o livro de Daniel. Tá bom? Então, esse é um ponto importante. Por isso que eu vou me deter um pouquinho na parte histórica hoje, para a gente entender todo o quadro aí. O texto dessa noite é justamente o primeiro capítulo de Daniel. Nós vamos meditar um pouquinho a respeito dessa situação que ele viveu, tá? E eu quero abordar algumas coisas importantes aqui. O livro de Daniel, ele tem um centro. Você sabe que o hebraico ele é escrito todo em estrutura quiástica. O que é isso? Não se preocupa com rima. Por exemplo, no português, quando você fala em poesia, a gente lembra de poesia, a gente lembra normalmente do quê? De rima. Na estrutura hebraica não tem praticamente essa preocupação. A preocupação é que o pensamento que vem no início, ele combine ou se repita em algum momento. Então a gente chama de estrutura quiástica. Pena que eu não coloquei na tela, mas é mais ou menos assim. Você tem o pensamento A, B e C. Daí depois você tem o pensamento C, B e A. Ficou claro ou não? Consegui aí ou confundi mais ainda? Tá? Ontem a Rosinha me cobrou, você tem que falar mais devagar. Eu vou tentar falar mais devagar hoje, tá? Porque eu fico desesperado, o relógio vai indo aqui, tem tanta coisa para passar, mas a gente tem que ouvir as mulheres, tá? Hoje ela está lá no programa da escola do filho, mas eu disse, tá bom, amanhã eu vou falar um pouquinho mais devagar. Então, ficou claro isso? A estrutura A, B e C, aí você tem a estrutura C, B e A. Então, repete a ideia de reforçar cada vez mais a ideia. É assim que a Bíblia foi escrita. E, principalmente o Antigo Testamento, certo? E aí o que acontece? O livro de Daniel não é diferente. E o centro do livro de Daniel é o capítulo 7. É o centro. No capítulo 7 nós encontramos, então, o desdobramento do capítulo 2, que essa semana a gente não vai se deter neles, mas no capítulo 2 a gente tem a estátua de Nabucodonosor. Nós temos ali, então, Deus mostrando para Nabucodonosor e para Daniel os reinos que viriam, e aí você lembra, né? Cabeça de ouro, peito de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro, então representando Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os 10 reinos divididos da Europa. Ok? Então, no capítulo 7, a primeira parte, você tem a mesma ideia, só que de maneira diferente. Você tem o quê? Quais são os animais que aparecem ali? Leão, urso, leopardo e um animal terrível e espantoso. E aí há um desdobramento maior. Aquilo que não é apresentado no capítulo 2 é ampliado no capítulo 7. Lembra que eu falei ontem, uma das regras de interpretação da Bíblia, as últimas profecias explicam as primeiras. E a revelação ela é progressiva, ela amplia cada vez mais. Então o capítulo 7 traz detalhes, traz o chifre pequeno, não é? Traz detalhes, por exemplo, do animal terrível e espantoso, que não é muito detalhado no capítulo 2. Então, o capítulo 7 é a repetição do capítulo 2 com ampliação. Só que tem uma partezinha do capítulo 7, o verso 9, 10 e 13,
que apresenta uma cena no céu. E eu já falei sábado e tenho repetido isso, porque esse é o centro do livro, tá bom? E o momento que vivemos tem a ver com esse momento que é apresentado aí. Até eu não tinha pensado em ler, mas vamos ler, já que eu estou mencionando aí. O capítulo 7 aqui, só para uma introdução. O verso 9, verso 10 e verso 13, diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Capítulo 7. Sua veste era branca como a neve, e o cabelo da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram de fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E agora pula, verso 13, para ganhar tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens no céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Esse é o centro do livro de Daniel. Tá? Qual é o propósito do livro de Daniel? Qual é o tema central? É mostrar que assim como os períodos históricos aconteceram, o juízo de Deus também vai acontecer, ou está acontecendo. Tá? Na época, olhando para o futuro, hoje a gente diz, está acontecendo. E quando começou o juízo? Quando? 22 de outubro de 1844. Tá? Com o término das 2.300 tardes e manhãs, começa então Deus Pai abrir os livros. Que livros são abertos? O livro memorial, Malaquias apresenta ele no capítulo 3. Não é? O livro de pecados, Jeremias 2 apresenta, né, que por mais que eu me lave com salitre, com potassa, não é, os meus pecados estão diante de Deus, então ali é uma referência direta ao livro de pecados, ou o livro de morte. E o livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 5 apresenta, e outros textos apresentam o livro da vida do Cordeiro. Então, nesse momento, o Pai está analisando esses registros, ok? E aí, Cristo está intercedendo por nós, quando eu me arrependo, é a história de sábado, lá do cartão e da senha, tá? Do arrependimento e da confissão. Tá bom? Aí, o objetivo principal do livro de Daniel é destacar isso, o juízo. Então, eu estou apresentando todo esse contexto, porque daqui a pouco nós vamos precisar dessas informações. Tá? Principalmente a partir de quarta em diante, a gente vai ter que ter essas informações aí para a gente compreender melhor. Vamos ao capítulo 1, então. Olha lá. O capítulo 1 apresenta a chegada desses hebreus em Babilônia. E diz assim, capítulo 1, verso 1 em diante. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Preste atenção nisso, no sábado eu vou falar muito sobre isso. Tá? Ele leva alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Olha que coisa, pega as coisas sagradas do templo e leva para onde? Nós vamos falar bastante sobre isso no sábado, preste atenção. Tá? A gente vai fazer aí algumas comparações e analogias sobre isso. E o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a nação diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber a Daniel, o de Belsassar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e a Azarias, o de Abnenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu já entrei na segunda parte do capítulo. O capítulo pode ser dividido em 3 partes. Daniel é escolhido, Daniel se torna um homem fiel, e depois Daniel é colocado como estadista, lá no finalzinho. Dá para dividir esse capítulo nessas 3 partes aí. Então, vamos entender um pouquinho. Babilônia tinha uma estratégia.
E a estratégia de Nabucodonosor era invadir as nações, dominá-las, e ao dominá-las, ele pegava então os principais, aqueles que destacavam-se daquela sociedade, e trazia para o seu palácio, para servir-lhe, não é? Para poder então tirar proveito dessa situação. E nesse contexto aparecem esses jovens, e eles são levados para a Babilônia. O trajeto era mais ou menos de 1.500 quilômetros. Aí você vê que não era um trajeto tão perto assim, de Judá até Babilônia. Tá? E aí eles foram agora levados, não foi de avião, porque naquela época não havia avião. E eles então foram levados para essa situação muito delicada. Ellen White diz no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 570, o seguinte: Daniel tinha 17 anos de idade quando foi conduzido à corte pagã a serviço do rei de Babilônia. 17 anos. 17 anos ainda é considerado um adolescente, certo? 17 anos. E ele é arrancado da família, é arrancado dos amigos, é arrancado do meio do que ele convivia, e é levado para uma cultura totalmente diferente, pagã, uma língua diferente. Existiam pelo menos 3 línguas ali que falavam, não é? E ele agora é colocado naquela situação junto com Ananias, Misael e Azarias. E não só eles, outros também, mas eles se destacaram, não é? Pela sua fidelidade. Mas algumas coisas me chamam a atenção aqui. Veja, esse pano histórico é muito importante para a gente entender as profecias de Daniel e Apocalipse. Tá bom? Vamos analisar algumas coisas aqui. A primeira coisa são as decisões. O verso 8 diz: resolveu firmemente o quê? Não se contaminar. Amigos, queridos, a gente precisa entender que o estilo de vida é importante na vida cristã. Eu confesso que fico triste quando as pessoas fazem gozação em relação a algumas questões que envolvem o estilo de vida. Às vezes a gente pensa em estilo de vida, só pensa naquilo que se come, mas não é só isso. Tá? É claro que isso é um papel muito importante. Hipócrates, o pai da medicina, já dizia que nós somos o que? Comemos. E isso é fato. Eu vou apresentar isso para que você consiga compreender por que Deus escolheu Daniel. Não foi à toa. Tá? Não foi à toa. Então, ele resolve firmemente não se contaminar. Essa é uma decisão inteligente, sábia, de alguém que poderia pensar assim: eu estou longe de casa, eu estou longe dos amigos, ninguém está me vendo, eu vou realmente fazer tudo aquilo que eu nunca fiz, eu vou cair na gandaia, né? Estou aqui no meio de um povo pagão, eu vou aproveitar a vida. Ele poderia ter pensado assim como Ananias, Azarias e Misael. Mas o texto do verso 8 diz: resolveu firmemente não se contaminar. Existe aqui algo muito importante nessa decisão. Tá? E a gente precisa compreender isso, porque às vezes a gente toma decisões erradas por não cuidar do estilo de vida, certo? Muitas vezes nós tomamos decisões erradas, muitas vezes nós nos tornamos críticos demais, muitas vezes nós nos tornamos pessoas más, que só desejam mal para os outros, porque nós não cuidamos do estilo de vida, mesmo dentro da igreja. E a gente precisa cuidar. E eu vou dizer para você o seguinte: nós não devemos cuidar do estilo de vida para viver mais nessa terra. Se fosse assim, eu não quero viver mais nessa terra, sinceramente. Nós devemos cuidar do estilo de vida para ter uma mente clara, para ouvir a voz do Espírito. Porque o estilo de vida está intimamente ligado com a espiritualidade. E nós temos dificuldade, às vezes, de compreender isso. O estilo de vida está intimamente ligado com a comunicação com o céu. E nós vamos ver cientificamente o que os estudiosos pensam sobre isso. Algum tempo atrás foi feito um teste na Universidade de Massachusetts com símios, com macacos. E descobriram que no centro do cérebro dos símios, dos macacos, existe um centro de prazer. E aí então esses cientistas, eles implantaram, né, um pequeno sensor nesse centro de prazer, com uma espécie de controle remoto, e colocaram esse símio dentro de uma jaula. Depois que ele se recuperou da cirurgia, colocaram ele dentro da jaula, e aí começaram a fazer alguns testes com ele. O primeiro teste, pegaram a sua fêmea e colocaram ela estava no cio, colocaram ela então na jaula. E no mesmo momento, no mesmo instante, eles colocaram uma tomada que ficava próximo, não é? Ali na jaula, e levaram esse símio a apertar essa tomada. E quando ele apertava, essa tomada, não é, fazia com que esse dispositivo no centro do cérebro dele, que foi implantado, estimulasse o prazer, ou o centro do prazer. E aí então, ele começou a apertar incansavelmente, até que ele desmaiou.
porque ele gostou daquilo. Toda vez que ele apertava, esse dispositivo fazia com que ele tivesse prazer. Colocaram então a fêmea ao lado dele. Ele ignorou a fêmea e começou a apertar o tempo todo a tomada, até que ele desmaiava. Quando ele voltava a si, ele ia para a tomada de novo, e assim ele ficou. Ignorou simplesmente a sua fêmea. Tiraram a fêmea, pegaram os filhotes e colocaram então os filhotes. Pensaram, agora os filhotes ele não vai ignorar. Não adiantou nada, ele continuava apertando a tomada porque ele queria sentir prazer. Tiraram os filhotes e aí colocaram então alimento, não é? Porque ele não estava mais comendo. E colocaram todos os alimentos que ele gostava de comer, né? Possivelmente banana, outros tipos de frutas, e ele continuava apertando a tomada. E aí eles chegaram à conclusão, não é? De que aquele macaco iria morrer como de fato aconteceu. Por que eu estou contando essa história? Existem muitos cristãos que são assim. Eles gostam de ficar o tempo todo na tomada, estão preocupados somente com o seu bem-estar, e não estão preocupados com o bem-estar dos outros, e muito menos do que Deus pensa. Daniel não pensava assim. Daniel tinha uma outra visão da vida. Vejam, esse é o trajeto que Daniel fez com os seus amigos, 1.500 quilômetros, tá? Então você pega Judá, o Jerusalém, e aí você vê até Babilônia. Esse trajeto eles fizeram, alguns estudiosos dizem que em torno de 2 meses, porque talvez eles faziam em torno de 25 quilômetros por dia. Eu não sei, eu creio que até um pouco mais talvez, porque eles andavam a pé. Os escravos não tinham conforto. E ele teve que passar por toda essa situação, com 17 anos de idade, né, arrancado. Aqui é um mapa um pouco mais atual, para você saber onde é que fica, então, não é? Babilônia fica mais ou menos a 90 quilômetros, não é, de Bagdá. Você tem Bagdá, mais ou menos aí, então, na região do Iraque. Era uma região muito rica, e você percebe hoje, não é, como que as coisas estão, não é? Uma região de muita guerra e tal, e era uma região que era o centro do mundo naquela época. Agora, por que Daniel não se contaminou? Não é disso que diz o verso 8? Olha aí, resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Por que ele resolveu fazer isso? Não há dúvida que ele teve instrução, ele leu, ele teve contato com o Pentateuco, ele teve contato com Levíticos 11, com Deuteronômio 14, né? Ele teve contato com esses livros. Ele teve contato com Provérbios 20, verso 1, que diz que o vinho é escarnecedor, é bebida forte, alvoroçadora, e quem por ele é vencido não é sábio, para não dizer outra coisa. Ele teve contato com tudo isso, porque Deus, quando Ele diz não para nós, é para o nosso bem. Existe uma razão, não é por um capricho pessoal. E Ellen White confirma isso, e ela diz que não foi à toa que ele fez isso. Olha só, os pais de Daniel educaram-no em sua infância em hábitos de quê? Estrita temperança. Eles sabiam que era importante cuidar da saúde, não simplesmente para ter saúde, mas porque isso está relacionado com vida espiritual. Eu não sei se você já deu estudo bíblico para alguém, que você estuda um tema e a pessoa não entende. Já aconteceu isso ou não? Comigo já aconteceu várias vezes. E aí, às vezes dá uma agonia. Mas está tão simples, por exemplo, o sábado, está escrito, o 7º dia, é o mandamento e tal. E não entra na cabeça da pessoa. Quando começa a acontecer isso, eu disse assim, tem que parar e agora tem que estudar sobre saúde. Porque a mente fica embotada. Tem pessoas que não conseguem perceber as besteiras que fazem, porque a mente está embotada. Às vezes até num grupo religioso, na igreja, numa escola, num grupo qualquer. Às vezes as pessoas estão cometendo inúmeras besteiras, está claro para todo mundo e a pessoa não percebe. Porque a mente está embotada. Por quê? Porque não há cuidado com o estilo de vida. E quando eu falo estilo de vida, não é só alimentação, por mais que o assunto aqui é esse. Exercício físico, água, descanso, repouso, a gente precisa dormir o suficiente. Tem gente que não dorme direito e aí tem problemas, né? A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa ser temperante, domínio próprio. São os remédios da natureza. Por que eu estou apresentando isso? A gente começa a perceber de que Daniel é um personagem importante no contexto profético. Mas por que Deus escolhe Daniel? Porque Daniel foi alguém preparado para servir com muita intensidade. E Deus diz, através de sua serva, que os seus pais o prepararam para isso. E em resultado desses ensinos, em sua mente exaltava a lei de Deus e a reverenciava no coração. Por que tem gente que não consegue ser fiel aos mandamentos de Deus?
porque não entendeu, porque às vezes o Espírito Santo começa a falar e a pessoa está com a mente embotada e ela fica muitas vezes até zombando das coisas de Deus, muitas vezes achando que é bobagem, indo para o lado do liberalismo ou do, quem sabe, não é, do extremismo, e ela não consegue visualizar as questões da palavra de Deus. Por que existe tanta confusão às vezes no nosso meio? Por causa dessa questão, mente embotada. A pessoa não consegue entender, o Espírito Santo está batendo e está lá, tentando insistir, convencendo do pecado e mostrando e tal, e a pessoa... Quando alguém está estudando a Bíblia comigo, eu percebo que a pessoa não consegue compreender, eu vou imediatamente para o estudo da saúde. E digo, amigo, amiga, nós precisamos agora compreender esse assunto, tá? E você precisa praticar. E é incrível, quando a pessoa começa a praticar, você volta àquele assunto que ela não tinha compreensão, daqui a pouco, pá, compreende facilmente. Porque mente embotada não pode ouvir a voz do Espírito. Não pode ouvir. Não é à toa que Deus escolheu Daniel para ser um personagem importante nas profecias. Não é à toa. Né? E aí a gente vê isso muito claro. Aqui apenas uma curiosidade. Para os nossos dias eu coloquei aproveitando o assunto. Eu vou ler aqui. Tomada a refeição regular, deve-se permitir no estômago um descanso de 5 horas. Ou ao estômago. Opa, fiz bobagem aqui, Kelvin. Me ajuda aí. Acabei apertando aqui. 5 horas, tá? Obrigado, Kelvin. Volto aqui. Isto, eu apertei, você apertou também. Olha só que interessante. 5 horas entre uma refeição e outra. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Nenhuma partícula. Ao contrário do que dizem a maioria, não é, dos nutricionistas aí. E olha o que diz aí, mais a inspiração. Nesse intervalo, o estômago efetuará seu trabalho, estando então em condições de receber mais alimento. Por que eu estou falando isso? Porque há uma relação entre mente e o aparelho digestório. Há uma relação muito grande. Quando eu, por exemplo, por que é importante fazer jejum? Porque você dá uma pausa no aparelho digestório, e quando eu estou com, por exemplo, com uma quantidade muito grande, ou nem muito grande, mas eu preciso que o aparelho digestório trabalhe para fazer a digestão, eu preciso de mais irrigação de sangue no aparelho digestório. Consequentemente, menos sangue vai para o cérebro. Quando você come bastante, o que dá normalmente na sequência? Sonolência, menos concentração de sangue no cérebro. E aí, obviamente, eu tenho mais dificuldade de raciocínio. Agora, por que a gente faz jejum? Para a gente ter bastante irrigação no cérebro, para que o Espírito Santo possa nos impressionar e nos deixar bem a par daquilo que nós estamos em contrato em relação à verdade. Não é porque a salvação é pelas obras, eu vou fazer isso para ser mais santo. Não. E nós precisamos compreender isso. E esse rapaz, ele sabia disso, porque tinha pais que ensinavam desde pequeno. Queridos pais que estão aqui, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem temperantes desde pequeno. Tem filhos que comem uma vez só no dia. O tempo todo, né? O dia todo. Cuidado. Tem filhos que passam o tempo todo na frente do videogame, não jogam bola, não brincam, não pegam sol, que é um dos remédios também de Deus. Né? Simplesmente, e aí depois a gente não sabe por que de algumas decisões erradas. Nós precisamos estar atentos, cuidar da mente, porque é ali que o Espírito Santo trabalha. Ok? O texto apresenta várias situações interessantes. Apresenta que ele faz um desafio ao chefe dos eunucos. Qual é o desafio? Qual é o desafio? Você leu comigo aí. Que ele não iria o quê? Simples o desafio. Que ele não iria o quê? Tá, e isso significa o quê? Que ele não iria comer a comida de quem? Não comer a comida do rei. Eu fico imaginando se você fosse visitar o presidente da República e aí ele apresentasse um banquete e dissesse assim, não, eu não vou comer a sua comida. Seria uma desfeita ou não? Sem dúvida. Mas ele diz assim, não me importa o que pensa o rei, me importa é o que pensa aquele rei lá. E nós temos dificuldade, às vezes é que impressionar pessoas, amigos, nós temos que impressionar Deus. Nós precisamos ser obedientes a Deus. Lembra o que Pedro disse em Atos 5:29? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas às vezes a gente fica nessa, não tem, é Deus. E esse rapaz foi para onde foi? Veja, ele foi um estadista não só da Babilônia, ele se tornou estadista também, não é, em Pérsia. Por quê? Porque ele era alguém que se deixava dirigir por Deus. É espetacular isso. Uma curiosidade, isso aqui tirei de uma revista, acho que nem foi revista, foi do site Terra.
Em 2004, aqui naquela época havia muitas guerras lá no Iraque, e aí eles estavam preocupados, né, que o pouco que tinha das ruínas de Babilônia ficassem, né, em pé. Lembra desse cidadão aqui? Quem é ele? Saddam Hussein. Ele se dizia o segundo Nabucodonosor. Esse era o sonho dele, né? E ele dizia, porque ele estava nessa região. E aqui é da Veja na época. E ele fala aqui, Saddam se vê como o continuador e herdeiro de quem? De Nabucodonosor. O sonho dele era implantar um reino, o quê? Universal. O que diz a profecia? Daniel, capítulo 2, verso 35, se eu não me engano, em diante, por ali. Não é? Ali diz que assim como o barro e o ferro não se misturam nunca mais, nem por casamento, iriam se misturar as nações. Aí a gente vê o Mercosul, uma tentativa frustrada, a gente vê a ALCA, uma tentativa frustrada, a gente vê o mercado comum europeu agora, a Inglaterra, a Grã-Bretanha está fazendo o quê? Caindo fora, não é? Tudo frustrado. O povo que não estuda a Bíblia comete um monte de tolices. O povo que não conhece profecia comete um monte de tolices. Nós precisamos conhecer as profecias. Essa é a estrutura do capítulo. Daniel é escolhido, Daniel se torna uma pessoa fiel e Daniel se torna um estadista. Você percebe? Deus não nos chamou para ser bem-sucedidos. Eu vejo pessoas, às vezes, a vida toda correndo atrás do sucesso, do reconhecimento pessoal, que as pessoas o reconheçam e tal. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, Deus nos chamou para sermos fiéis. Grave isso, Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, Deus nos chamou para sermos fiéis. Tem gente que busca o sucesso e pisa em cima dos outros e faz de tudo, é capaz de fazer pacto com o diabo para ter sucesso. Mas Deus não te chamou para você ser bem-sucedido, Deus te chamou para você ser fiel. E é isso que a gente precisa compreender. E foi o que Daniel compreendeu. Essa história mexeu com a medicina em 1800 e alguma coisa aí. No dia 13 de setembro de 1848, lá na chamada linha férrea em Vermont, lá nos Estados Unidos, um cidadão chamado Phineas Gage. Ele passou por uma experiência muito interessante. Ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa de bom coração, um bom pai, um bom chefe de família, alguém assim que era digno de admiração. E ele trabalhava nessa linha férrea, ou numa empresa, Burlington, não me lembro a outra parte do nome da empresa, que construía linhas férreas. Naquela época era muito comum. E ele tinha um papel. O papel dele era mexer com explosivos. Então, quando eles tinham que fazer uma linha férrea, muitas vezes tinha montanhas para explodir e tal, ele tinha que abrir caminho, e esse era o papel dele. E ele tinha um ajudante. E Phineas Gage, então, nessa manhã de 13 de setembro de 1848, ele estava lá fazendo o seu trabalho e ele tinha um seguinte ritual: colocava a dinamite, colocava uma camada de areia e depois, com a ajuda de um bastão de ferro, socava aquela camada de areia e colocava um pavio para que pudesse, então, ir para um local distante, em que a dinamite não pudesse o atingir, e aí, então, ele riscava o fósforo, queimava o pavio e explodia onde tinha que ser explodido. Só que naquele dia, não se sabe se foi ele que falhou, se foi o seu ajudante, eles colocaram a dinamite, mas não colocaram a camada de areia. E ele então, como de costume, pegou a barra de ferro e começou a socar a areia, só que não tinha areia, era apenas a dinamite ali, a pólvora que estava ali. E aí o que aconteceu? Houve atrito, houve faísca, e aí então houve a explosão. E aquela barra de 2,5 centímetros de diâmetro e 90 centímetros de comprimento atravessa um dos olhos de Phineas Gage e salta para fora. E o homem fica ali, deitado, inconsciente. Possivelmente naquela manhã ele tivesse se despedido da sua mulher, dos seus filhos, tivesse tomado um bom jejum e pensado: à noite estou em casa. Mas ele não voltou para casa naquele dia. Foi para o hospital. Mas, para a surpresa da medicina e dos responsáveis na época, do tratamento de Phineas Gage, aquele homem se recuperou. E rapidamente até, diante da realidade da época. E ele perdeu a visão, e ficou com uma cicatriz
não é? No osso que foi atingido ali. E aquele homem, então, agora, depois de alguns meses, volta às atividades. Só que começa a perceber de que alguma coisa estava errada. Ele não perdeu nada na coordenação motora, ele aparentemente estava bem, apenas com um olho que estava enxergando, o outro, obviamente, ele havia perdido a visão, mas ele não era mais o mesmo. Não era mais o mesmo. Aquele homem honesto, trabalhador, ele passa agora a se tornar um homem desonesto. Ele era um homem pontual, ele não era mais pontual. Ele era um homem que falava a verdade e começa a mentir. Era um homem que não falava palavrões e começa a falar palavrão o tempo todo. Simplesmente o caráter de Phineas Gage muda, totalmente, se transforma. E, obviamente, a esposa percebeu, os filhos perceberam, os colegas de trabalho perceberam e começaram a ficar apavorados, porque ele não era mais o mesmo. E isso deu margem para a medicina na época estudar muito esse caso. Esse caso se tornou conhecido. Porque o que aconteceu? O que fez com que o seu caráter fosse mudado? O final da história de Phineas Gage é que ele abandonou o emprego, abandonou a família, abandonou a esposa, abandonou filhos e saiu como um andarilho num circo, não é? Andando de um lado para o outro pelo mundo. Essa foi a história de Phineas Gage. E aí a medicina começou a estudar o que aconteceu. E aí descobriram que como aquele ferro atingiu o lobo frontal, essa região do cérebro que fica aqui, não é? Atrás da testa, que, né, é onde se tomam as decisões, onde a vontade, não é determinada, onde o caráter é estabelecido. Isso fez com que Phineas Gage tivesse uma alteração, então, na sua maneira de ser. Por que eu estou falando isso? O estilo de vida errado causa quase os mesmos prejuízos. Uma pessoa desregrada, que não tem hora para dormir, uma pessoa que não leva em consideração os princípios de saúde, uma pessoa que não dá importância para isso, ela tem prejuízos nas suas escolhas e no seu caráter. Por que Deus se preocupa tanto que a gente cuide do corpo? E diz o apóstolo Paulo, não é? Que nós somos o quê? Casa do Espírito. Casa do Espírito, templo do Espírito. Por que há essa preocupação? Por que há essa ligação entre mente, não é, corpo, não é, e o Espírito, essa ligação espiritual que há com o Criador? Porque Deus fez assim. E quando a gente não cuida desses aspectos, a gente tem prejuízo espiritual. Prejuízo espiritual. Por exemplo, não fazer exercício, isso traz tremendos prejuízos. Ellen White fala que muita gente fica, às vezes, lendo livros e tal, estudando, e ela diz assim, olha, conselhos para pais, professores, estudantes, larga esse livro e vai fazer uma caminhada. Não que seja errado ler, mas tem gente que às vezes fica e esquece de que nós somos feitos por uma estrutura que requer o quê? Um cuidado integral. Phineas Gage foi, então, uma pessoa que acabou sendo estudada por muitos anos. Quando nós temos um estilo de vida desregrado, nós fazemos escolhas erradas. E nós não temos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui, apenas uma imagem, não vou entrar nos detalhes, mas eu queria que você abrisse Apocalipse capítulo 22. Hoje foi um pouquinho diferente, porque eu estou dando esse pano histórico aqui, porque amanhã a gente vai começar uma viagem bem profunda aí. Amanhã vem feijão com arroz e dos bons. Apocalipse capítulo 22, e o verso 3 e 4. Aqui há uma descrição da Nova Jerusalém, certo? Uma descrição daqueles que vão habitar na Nova Jerusalém. E o capítulo 21 termina dizendo aqueles que não vão estar. No 22 começa a dar detalhes, no verso 1 e 2. E no verso 3 diz assim, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome de quem? Por que João faz menção à fronte? Por quê? Porque aqui está o lobo frontal. E é no lobo frontal que nós nos comunicamos com o Espírito Santo. Por que ele está dizendo que na sua fronte está o quê? O seu nome. O nome, no contexto hebraico, representa não só o nome, mas o caráter. Quando um pai queria escolher um nome para o filho, ele dava o nome do caráter que ele queria para o filho.
Esse é o contexto da cultura hebraica, que a Bíblia foi escrita. E quando aqui João diz assim, que o seu nome vai estar escrito na fronte, significa que o caráter de Deus vai estar estabelecido no lobo frontal. Agora, se eu e você não cuidamos, não é, do lobo frontal, nós estamos dizendo, Senhor, nós não estamos preocupados em ter o teu caráter, não é, escrito em nossa vida. Queridos, nós precisamos entender isso. Isso é muito sério. Hoje nós temos, por exemplo, muitas correntes que vêm atrapalhar isso. O perfeccionismo é uma delas. Não é? É a salvação pela alface. Não é? Então, pessoas que começam, não é, a achar que se não comer isso, não comer aquilo, vão ser mais santas do que outros, e começam a criticar quem come isso aqui, ou que deixa de comer aquilo lá. E isso foi uma estratégia de Satanás que foi introduzida no meio adventista, para denegrir a verdadeira mensagem de saúde. E por que Deus escolhe Daniel? Porque Daniel conhecia bem a mensagem de saúde. Ele tinha um lobo frontal muito sadio. Como está o nosso lobo frontal? Por que às vezes a gente não consegue compreender algumas coisas? Será que não é porque a nossa mente está embotada? Será que às vezes não é nem só a compreensão? Às vezes a gente não consegue. Senhor, eu não consigo obedecer. Aquilo que Paulo viveu em Romanos 7, ele diz, aquilo que eu quero fazer não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. Paulo estava numa luta danada, mas chega um momento da sua caminhada que ele diz assim, logo não vivo mais eu, Gálatas apresenta, mas Cristo, que beleza, ele cresceu. Mas tem gente que está na vida cristã o tempo todo como bebê espiritual, já fazem 20, 30, 40 anos e não cresce. Está sempre preocupado com as mesmas picuinhas, não cresce na vida espiritual, não está preocupado com ser um cidadão do céu, mas está preocupado em conseguir reconhecimento humano, reconhecimento na igreja, reconhecimento na sociedade, reconhecimento onde trabalha. Queridos, nós não viemos para ser bem-sucedidos, Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, Deus nos chamou para sermos fiéis. Deus me chamou e te chamou para sermos fiéis. E nós precisamos entender isso. Sabe, não fique buscando reconhecimento, porque ninguém me falou, olha, fiz tão bem, esforço. Deus está vendo, é Ele que você tem que dar satisfação. Sabe, muitas vezes, às vezes a gente como líder fica, às vezes, Senhor, por que isso, por que daquilo? E aí eu penso, Senhor, o Senhor tem um plano, então louvado seja o teu nome, vamos adiante, porque é a Ti que eu tenho que ser fiel. E ponto final. Melhor coisa que tem é você dormir no teu travesseiro com a consciência tranquila de que você não deve nada a Deus. Não importa o que diga. Só que às vezes a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com o reconhecimento humano. E Deus está dizendo, cuida do relacionamento que nós temos. Apocalipse 22 é muito claro. Ele quer estabelecer o caráter aonde? O seu caráter aonde? No nosso lobo frontal. No nosso lobo frontal. E isso que é importante, o estilo de vida afeta tremendamente, porque o lobo frontal é a sede da espiritualidade, da moralidade, da vontade. Mas eu gosto tanto, pastor. Meu primeiro ano de ministério, na realidade, na primeira semana de ministério, há 21 anos atrás, eu ser pastor aqui na fronteira com a Argentina, e eu cuidava de 6 igrejas, eram poucas, mas muito espalhadas. Uma ficava a 80 quilômetros, outra ficava a 140 quilômetros, outra ficava a 80 e outra a 120. E mais 2 na cidade onde morava. E aí logo cheguei, eu perguntei para os irmãos ali sobre uma das igrejas. Olha, conhece alguém lá e tal, era uma cidadezinha de 15 mil habitantes, pequenininha. Aí o irmão disse assim, olha, procura o fulano de tal, ele tem uma eletrônica. E é no centro da cidade, ele até brincou, não tem centro, é lá na avenida principal. Você vai ver, e vai estar escrito, não abrimos aos sábados. Vai ser fácil identificar. Aí eu peguei o carro, saí meio-dia, depois do almoço, depois meio-dia, almocei, e pensei assim, vou fazer visitas à tarde e fico para a noite. Como era uma igreja pequenininha, eu ia conseguir visitar todo mundo à tarde, né? Ia ser fácil. E assim fiz, e o primeiro foi ele, que era o diretor do grupo. E eu tinha 20 para 21 anos, cara de piá, né? E quando cheguei, né, depois de ter andado 80 quilômetros, vi a plaquinha, não abrimos ao sábado, eletrônica, eu disse, é aqui. Aí bati, né? E nisso veio um senhor. E eu sabia o nome dele, mencionei o nome. E aí quando abri, ele disse assim, é o senhor fulano de tal? Sim, sou eu. E ele estava com objeto não identificado na mão. Tem um negócio assim que chupa e tal.
Você conhece, eu acho, né? Já deve ter ouvido falar. Ele estava com esse objeto não identificado na mão, e aí eu me identifiquei, eu sou um novo pastor. Quando eu disse novo pastor, esse homem começou a tremer. E tremia, ia para frente, ia para trás e tal, e olhava para mim e tal. Eu disse, irmão, o senhor pode guardar. Não adianta esconder do pastor. Deus está vendo. Esse irmão é o irmão que dava problema para todo pastor. Todo pastor tinha problema com ele. Pastor experiente, pastor inexperiente. E eu era o possível candidato a ter problema com ele. Só que eu nunca tive problema com ele. Porque ele ficou sempre, fiquei 3 anos nesse lugar, ele ficou envergonhado. Toda vez que vinha, eu acho que ele lembrava dessa cena. E eu disse, irmão, por que você está envergonhado comigo? Você não sabe que isso faz mal? E depois, em outros momentos, naquele momento eu não falei nada, porque eu fiquei constrangido, imagina ele. Mas em outro momento eu falei para ele, irmão, o senhor sabe que tem teobromina, cafeína, teofilina, todos são alcaloides que prejudicam a saúde. O senhor está prejudicando o lobo frontal. O senhor está prejudicando a sua espiritualidade, a sua comunicação com Deus. Irmão, o senhor é um líder de igreja. Eu também tenho os meus defeitos, mas tem coisas básicas que a gente precisa estar atento. E aí aquele irmão nunca me deu problema, se tornou um grande amigo meu. Eu fiz apelo para ele abandonar isso, não sei se fez. Nunca mais perguntei, nunca mais toquei no assunto. Mas, queridos, às vezes a gente fica escondendo de homens, que besteira, que bobagem. Deus vê tudo. E outra, para que ficar apertando o botão do prazer o tempo todo? Larga disso. Você não quer ir para o céu? Nós estamos estudando sobre as profecias, que são as placas indicativas que nos mostram se estamos próximos ou não da volta de Jesus. Para que ficar apertando o tempo todo no botão? Nós precisamos cuidar do lobo frontal. O lobo frontal é onde o Espírito Santo trabalha com a gente. E nessa noite eu quero fazer um convite para você, um apelo para você. Cada um aqui sabe, eu volto a dizer aquilo que eu já falei aqui, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Todos nós temos os defeitos. Mas olha o que a serva do Senhor diz: é impossível para os que dão rédeas soltas ao apetite. Aqui o contexto é alimentação, mas eu amplio um pouquinho. Alcançar perfeição cristã. E aqui não tem nada a ver com perfeccionismo. A perfeição cristã aqui é aquele Cristo que vai lá, lembra sábado, intercede por você e coloca os créditos dele na tua conta. É aí que a gente alcança a perfeição, pelos méritos de Cristo, não pela meu esforço, porque eu não valho nada, e você também, com todo respeito. É impossível para os que dão rédeas soltas ao apetite alcançar a perfeição cristã. Eu fico muito triste quando no meio cristão, às vezes se faz pilhéria, gozação em relação ao assunto. Eu confesso assim que me entristece muito. No contexto das 3 mensagens angélicas, e nós vimos, foi ontem, do capítulo 14 de Apocalipse. Ali tem algo interessante, e eu gostaria que você prestasse atenção nessa questão. Ali diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, verso 6, que possuía o quê? Um evangelho eterno. Tanto no Testemunhos da Igreja, volume 9, como Testemunhos para Ministros e outros livros, Ellen White, ela, inspirada por Deus, diz o que é o evangelho eterno. E ela diz assim: a justificação pela fé, mais a obediência, mais a negação do eu com ênfase na reforma de saúde. Esse é o evangelho eterno. Queridos, a reforma de saúde existe não é para que a gente se torne mais saudável nessa terra, mas é para que a gente tenha mente clara para ouvir a voz do Espírito. É só para isso. É claro que como lambujem, como consequência, a gente vai viver mais, a gente vai ter mais qualidade de vida, mas não é para isso que a gente cuida da saúde e do lobo frontal. Qual é a tua situação? Você sabe. Deus quer que você compreenda as profecias, Deus quer que você compreenda melhor a sua palavra, mas a gente precisa tomar uma decisão: não se contaminar. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer: eu quero abandonar, quem sabe, esse vício que eu tenho de dormir pouco. Eu não durmo quase nada. Eu quero abandonar esse costume errado de não fazer exercício. Eu quero deixar, quem sabe, esse vício, de não ter domínio próprio, de não controlar a minha língua. Eu quero, Senhor, ser mais fiel em relação
não é a confiança, eu não confio em Ti. Sabe, eu quero ter o controle de tudo, e às vezes eu oro e quero manipular até mesmo o Senhor na oração. Eu não sei qual é a tua situação, eu sei qual é o meu calcanhar de Aquiles, e eu tenho lutado muito que tem a ver com exercício físico, e Deus tem me ajudado, não é fácil. Como é desafiador para mim esse negócio do exercício físico, mas Deus tem me ajudado. Eu queria desafiar você a pensar um pouquinho, qual é o teu calcanhar de Aquiles? Daniel foi o grande Daniel, porque ele resolveu firmemente não se contaminar. O mérito não estava nele, mas estava na dependência de Deus. Nessa noite eu quero fazer um apelo, vou convidar a Carol para cantar de novo. Enquanto ela canta, novamente, hoje não tem cartão, tá? Mas eu gostaria de fazer um apelo para todos vocês, pensarem naquilo que você precisa entregar para o Senhor. Sabe, é a negligência no estudo da Bíblia, é a negligência em alguma das áreas da saúde, é alguma coisa que está impedindo de você compreender melhor as questões espirituais, você tem sido teimoso, você tem sido crítico demais, sabe, tudo está errado, você não consegue ver nada de bom em ninguém. Deus está dizendo, querido, querida, por favor, hoje eu quero trabalhar no teu coração. Meus queridos irmãos, essa semana eu não estou vindo aqui em meu nome, não estou vindo aqui em nome da associação, estou vindo em nome do Senhor, porque Deus tem um plano para a tua vida. Se um dia Deus me escolheu a nós pastores para sermos servos, é porque Deus nos deu uma missão, e eu quero um dia chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, a minha parte eu fiz, eu avisei o povo, não vem puxar minha orelha não. Eu não quero ter dificuldade com Deus não, porque pastor que é pastor de verdade, Ellen White diz que é aquele que faz a igreja trabalhar e que exorta o povo a falar, a ouvir a verdade. Porque se a gente quiser encher a igreja aqui, a gente só fala coisas que agradam o povo, e a gente vai encher essa igreja. Só que nós temos que falar aquilo que o povo precisa ouvir. Queridos, nós queremos que todos aqui se salvem, que ninguém se perca, mas a gente precisa encarar a realidade. A gente não precisa ter medo de falar a realidade. Talvez você está lutando assim, mas pastor, é tão difícil para mim ouvir o que o Senhor está falando. Mas eu quero te dizer em nome do Senhor, é para o teu bem, é para o teu bem. Porque é melhor você agora ficar assim, mas não perder o céu, do que de repente chegar, e nós vamos estudar na quinta e na sexta, principalmente na sexta, sobre aqueles que vão ir contra os falsos pastores, e a Bíblia apresenta em Apocalipse 17, que ensinaram coisas maravilhosas, aparentemente agradáveis, mas não ensinaram a verdade. Você vai ver o fim deles. Que Deus possa te ajudar. Se você tiver alguma coisa nessa noite para dizer, Senhor, eu quero, sabe, me consagrar mais, eu quero abandonar isso, eu quero ter esse outro hábito, vem agora ao altar do Senhor e nós vamos orar no final dessa música. Nada posso esconder de ti, Senhor. Teu olhar revela quem eu sou. Só tu podes ver dentro do meu coração. Ainda tenho tanto pra mudar. Tento dar um passo em tua direção. Tento segurar na tua mão. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Não rejeite as súplicas de meus lábios, Senhor, até na
alegria eu sinto a dor. Sou um vaso quebrado, vem restaurar-me então. Cura as feridas, dá-me o teu perdão. Leva minha vida muito mais além, além do que eu possa imaginar. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Oh, o teu poder não tem limites, meu Senhor. O teu perdão limpou meu coração. Se eu tomar as asas da alva e voar, se eu habitar no extremo do mar, eu sei que até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá, Senhor, tua destra me susterá. Teu olhar me encontrará, Senhor, teu olhar me encontrará. Deus está te convidando nessa noite para que você se entregue completamente a Ele. Se existe alguma área da tua vida que ainda não foi entregue, eu queria desafiar você a entregar nesse momento. O Espírito Santo está trabalhando com a gente e vai impressionar a gente ao sair da igreja agora, antes de dormir, durante a semana. Não resista à voz do Espírito. Não endureça o coração. Não apague a sua voz. Porque, com certeza, se a gente entregar a vida ao Senhor nesse momento, o Espírito de Deus vai fazer a transformação que precisa ser feita. Só nós sabemos o que nós precisamos passar por essa transformação. Só nós sabemos o quanto é importante essa transformação. Só nós sabemos o que se passa no interior da alma. O Espírito de Deus quer fazer essa transformação, mas abra a porta. E uma das maneiras é aceitar o plano de Deus, dentro do contexto, não só da reforma de saúde, mas da compreensão plena da sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos aqui porque queremos conhecer mais a Bíblia. E hoje nós estudamos uma faceta importante, não ficamos muito tempo numa profecia, porque vamos fazer com bastante intensidade a partir de amanhã, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas nós precisávamos estudar esse tema para que a gente pudesse ter mente clara e pudesse compreender melhor o que vem pela frente. Ajude que, a partir de hoje mesmo, nós possamos fazer, através do Teu Espírito, as mudanças que precisam ser feitas. Que possamos passar pelas transformações que precisam ser passadas. E que nós possamos, Pai, através de Teu Espírito, permitir de que a nossa vida seja bem melhor no final da semana do que quando começamos essa semana. Se nós precisamos abandonar, Pai, quem sabe, algumas coisas, nos ajude a vencê-la. Ajude que a vontade
própria não seja superior à tua vontade. Que possamos viver a maturidade cristã que Paulo viveu no final de sua vida, quando disse: logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao ponto dele dizer: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Deus. Pai, não é fácil alguém chegar a esse ponto, é porque tem uma maturidade muito grande, tem um conhecimento da tua palavra, um relacionamento muito íntimo contigo. Ajude que possamos crescer nessa intimidade. E tire, Pai, as desinteligências do nosso meio. Essa é uma oração que eu te peço, Pai. Se existe alguém aqui que está de mal com alguém, Pai, por favor, durante essa semana que essa pessoa possa buscar essa pessoa e pedir perdão. Mesmo que ache que tem razão. Pai, não há tempo mais para essas coisas em nosso meio. Não há tempo mais para desunião, Pai. Não há tempo mais para buscarmos partidos A, B e C. Pai, arranca isso do nosso meio em nome de Jesus. E ajude que nós possamos ter apenas um partido, que é o partido de Jesus Cristo. Ajude que nós deixemos essa história de um ser de Apolo, outro de Paulo. Pai, nós precisamos nos unir para que o Espírito Santo possa derramado. E é isso que nós precisamos hoje. Nós temos uma igreja linda, organizada, presente em maioria dos países do mundo, mas ainda nós não temos o poder do Espírito, Pai. Por favor, derrama a chuva serôdia sobre nós. Tira a desunião de nosso meio. E que, ao cuidarmos do estilo de vida, nós possamos ter essa percepção de quão importante é nós estarmos unidos. Nos traga aqui amanhã, Pai. Amanhã nós vamos continuar estudando mais profecias. Que o Espírito de Deus possa falar ao nosso coração, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você quiser orar antes de sair, se você quiser falar com Deus, esse é o momento, aproveite para falar com o Senhor.